gravação. A parte. A minha assessora técnica, que é a moça do tempo, ela está aqui, ela que está ligando o computador, está fazendo isso, fazendo aquilo, e não fez essa parte. André, você acha que a gente tem que demitir a assessora técnica, né? A Bia está dormindo aí, ó. Obrigada, João. Não, querido, você estava tão bem no seu raciocínio e não quis te cortar aí. Não, tudo bem. Então, nós vamos agora para capítulo 26, ou capítulo 25, Generoso Alvitre, né? Então, quem quer começar a leitura? Isabela, você quer começar a leitura hoje? Sem som. Está sem som, Isabela. Desculpa, gente. Generoso Alvitre. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição com a companhia de Lísias e familiares, antes que os filhos se despedissem, rumo ao trabalho do auxílio. A senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci, comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente de sair, sensibilizando meu coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise ao ministro Carêncio que comparecerei ao expediente, logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, eu não conseguia agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. E já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo nesse momento. Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Sei, igualmente, que não obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que não ligam mais fortemente à terra. Não, que nos ligam mais. Quer dar uma paradinha, Isabela, para comentar essa apresentação aí? Tá bom. Nessa parte, ela estava indo, né, para trabalhar, ela estava indo para o ministério onde ela trabalha, e ela ia deixar ele junto com o Rafael, que era um amigo da família, para que Rafael conseguisse ajudar ele, porque agora ele finalmente conseguiu um trabalho, né? O Clarencio finalmente ajudou ele a conseguir autorização. E ele só conseguiu essa autorização porque agora ele finalmente estava mais desvinculado da terra. Agora ele conseguia entender melhor o que estava acontecendo com ele, ele conseguia se desvincular um pouco mais da família dele, que ele tinha família dele terrena, e ele estava pronto para começar a aprender coisas novas, a começar a evoluir um pouco mais. Eu acho aqui interessante, assim também, Isabel, não sei se você notou, é que a dona Laura, ela fez questão, ele diz assim, no plano espiritual se sabe de tudo.
né? A gente sabe de tudo, não precisa. Ela teve o cuidado de pedir ao filho que avisasse o ministro Clarencio que ela iria se atrasar um pouco, porque iria encaminhar o André ao outro companheiro que iria levá-lo. Então, automaticamente, ela iria sair um pouco mais tarde de casa. Então, a gente fica achando que, olha, eu vou mandar só uma mensagem telepática, a gente vê que eles ainda, né, nesse nível, eles ainda se davam ao trabalho de mandar uma justificativa, né? Eu acho isso importante. Depois, ele recebe autorização para visitar esses ministérios mais próximos às atividades da Terra, visitar, observar, para ver se ele se interessa por alguma execução. Aí é que vem o conselho dela, que vai ser importantíssimo, né? E aí também ela vai indicar, quer dizer, vai fazer questão de que esse Rafael o apresente no novo trabalho, quer dizer, o cuidado com os amigos, né? Não foi assim, olha, você vai lá e se apresenta tal dia, procura fulano. Não, ele fez questão, ela fez aquele carinho que você tem com uma visita, com assim, com alguém que você tem algo especial. Não, pode deixar, eu vou apresentar você, eu vou levar. Então, a gente está vendo todo um cuidado fraterno com relação ao André, né? E eu acho que isso mostra que, e a gente vê também assim um incentivo, o Ulisses o abraça na saída, aquela despedida, olha, hoje você vai começar uma nova etapa, e como se fosse todo mundo a encorajá-lo para esse novo momento, né? João, você quer ler um pouco? Sim. É justamente neste sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com o direito de experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa, de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem proveito para ninguém. Clarencio ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Em vez de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias, sem testemunhos no bem, pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, referindo-nos à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria.
o ministro Clarencio autorizou gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém negativa justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça, aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização, mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade que ama o trabalho pelo prazer de servir. Pode parar, João. Eita, parágrafo longo, mas como tem coisa aí, né, gente? Como tem coisa nesse parágrafo. Ela fala que o trabalho deve vir antes, né? O servir, né? O se entregar ao servir, ao trabalho, ele deve sobrepor a curiosidade, né? Porque a própria curiosidade, à medida que, eu entendi assim, que ela quis dizer, né? Que à medida que ele vá, nesse primeiro parágrafo aqui, né? Que à medida que ele vá trabalhando, que ele vá servindo, né? Se entregando ali ao propósito daquele trabalho, a própria curiosidade dele vai sendo satisfeita, né? Aí sim ele pode, né, trazer essa curiosidade sadia, porque ele vai estar trabalhando, se entregando, vai estar ao mesmo tempo observando, entendendo todos os processos daquele trabalho que ele está se propondo, ele também vai estar aprendendo, né, vai estar elucidando ali curiosidades, dúvidas, e ela continua aqui, né, que o Clarencio, né, dá essa confiança, né, de quem... O Clarencio, gente, o Clarencio autorizou a visitar, analisar, né, observar. Ele não disse, olha, você vai ficar ali trabalhando. Ele poderia visitar a regeneração, o auxílios, os três ministérios mais ligados à terra. Então, ele ia, em princípio, a autorização era para isso, para conhecer, avaliar e analisar. A dona Laura, como mãe experiente, falou assim, olha, eu sei que você é um pesquisador na Terra, ele foi, Carlos Chagas, um pesquisador emérito, não é? Conhecidíssimo. Então, ele foi uma pessoa de ciências, mas ele diz, ela deixa claro para ele esse processo, olha, todo trabalho, não fica igual a mariposa de flor em flor, né? De lâmpada em lâmpada, não fica igual a mariposa. E a gente conhece muita gente, eu tenho algumas amigas que dizem assim, eu adoro isso, adoro aquilo, adoro aquilo. Então, ela não se fixa em nada. Ela gosta de tanta coisa e tem facilidade para fazer várias coisas, tem isso. A pessoa gosta e tem facilidade. Porque eu adoro isso, adoro aquilo, e aí não consegue se fixar realmente fazendo uma tarefa que crie raízes, né? E aí, uma vez eu falei para ela, olha, para essa minha amiga, o problema não é o que a gente gosta, o problema é o que não nos convém mais hoje. Então eu adoro dança, mas hoje eu não vim para aprender dança, preciso aprender outras coisas. Eu tenho uma facilidade para isso, eu gostaria de fazer isso, mas a vida hoje, ela está te pedindo outras coisas. Então, ela pede para ele não ser igual a mariposa, que vai ficar só observando, que ele podia fazer o seguinte, como cientista, como médico, eu vou passar lá na regeneração, vou dar uma olhada em tudo, não vou fazer nada, vou ficar só de observador. Aí depois eu passo num outro ministério, vou ficar só de observador. E vai observando e vai deixando passar a oportunidade de trabalhar. E aí ela vai dizendo para ele, olha, por mais humilde seja o trabalho, ele é digno. Lá eles têm um conceito de trabalho muito diferente do nosso. Vocês já viram que o bônus hora é igual para o trabalhador que vai varrer a rua, como para o trabalhador que vai ser um cirurgião. Não importa. O que importa é o sacrifício que aquela pessoa faz para realizar o trabalho, de que modo ela faz o trabalho, não é? A espiritualidade tem uma outra conceituação da valorização do trabalho. E aí ele vai dizer exatamente isso, que, olha,
seria muito fácil deslizar de uma posição para outra, quer dizer, ele pular de um galho para o outro, observando. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. Analisar é importante? É. Mas aí trabalhar, meter a mão na massa, se submeter, pode te trazer um enriquecimento muito maior. Mas aí pode prosseguir, João. Exatamente, né? Porque ele poderia ali, justamente pela sua bagagem, né? Como você mesmo mencionou aí, né? Sua bagagem intelectual de um cientista, estudioso, ele poderia ali se perder nesse processo de mera curiosidade, mera expectação. Às vezes poderia até atrapalhar os serviços que estavam sendo desenvolvidos ali, com sugestões inoportunas, né? Quando a gente lembrar dele ele querendo lá medicar, querendo diagnosticar, na época ele estava né, no hospital, né, e se utilizando do seu conhecimento de medicina aqui da Terra, né, querendo empregar a sua bagagem da medicina daqui, né, encarnada para lá, para tratar os enfermos lá no hospital. Então, assim, ela deixa isso claro aqui, né? Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. É verdade. Olha só como é que isso é sério, né? Então, assim, muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Então, ela fez até um paralelo com trabalhos que a gente exerce, às vezes exercem aqui na Terra e que a gente não emprega a vontade de fazer o bem, né? A gente só simplesmente atende por atender, né? Serve, né? Não emprega realmente a vontade de ajudar, de amparar, de auxiliar. E ela lembra ele, né, que esses ministérios, né, da regeneração está repleto de lutas pesadas, né, que se localiza na região mais baixa da colônia espiritual. É isso aqui que eu fiquei na dúvida, né? Esse localizar na região mais baixa da colônia espiritual porque, literal? na realidade, nosso lar tem digamos assim, vários ministérios. Esse da regeneração é o que está mais próximo da Terra, que atende aqueles recolhidos do umbral, igual o André quando chegou, entendi. né? Então, eles lidam com uma densidade maior, né? E tudo mais. E aí ela vai falando, que eu acho que quando ela diz aqui também, que a curiosidade, mesmo que seja sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa. Quer dizer, a curiosidade por mera curiosidade não vai te levar a lugar nenhum. Aí ele vai falar exatamente mais o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Tudo isso porque você pode ficar nessa zona mesmo de ser mero espectador ou não se mobilizar, você perde as oportunidades, né? Aí ela dá a recomendação. Não se limite a observar. Não fique só parando, olhando. Em vez de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgiu uma oportunidade para você fazer alguma coisa? Faça. Não espere que te peçam. E aqui, ele vai dizer aqui ainda mais, surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios, porque diz, os outros eram zonas mais elevadas, devia ter trabalhos, digamos assim, mais elitizados, digamos, mais específicos, menos braçais, mas aí ela disse, não fique preocupado em você alcançar outros graus mais elevados. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não se esqueça que o espírito de investigação deve manifestar-se sempre após o espírito de serviço, coisa que você já lembrou isso também. Pesquisar atividades alheias sem testemunho no bem, você também já disse,
pode ser criminoso atrevimento. E ele ainda vai falar, muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Quer dizer, quanto tempo nós perdemos criticando o trabalho dos outros, e enquanto a gente está criticando o trabalho dos outros, a gente deixa de fazer melhor o nosso. Né? Porque se a gente está perdendo tempo para ficar olhando, para ficar colocando, né? E como a gente tem facilidade de apontar a deficiência no trabalho alheio. E aí, o que a gente poderia estar usando esse tempo para estudar, o que a gente poderia fazer melhor no nosso, né? Acho bonito, Pepita, é isso que ela colocou aqui também. Ela falou que não é demérito nenhum você começar, vamos dizer assim, por baixo, né? Exatamente. E ela traz o exemplo do próprio Cristo, né? Que ele, né? O maior trabalhador é o próprio Cristo, que ele não desdenhou o serrote pesado de uma capitaria. Né? O governador do orbe, né? Que veio aqui para ter conosco, pegou num serrote humilde de uma capitaria. Né? Então, assim, deixando para ele claro que não é demérito nenhum você fazer trabalhos simples, trabalhos assim, considerados humildes, mas que feito com amor, com dedicação, com bem ao próximo, ele se torna tão grande quanto, né? E aqui ele vai falar que não considere, porém, não se considere humilhado por atender às tarefas humildes. A mãe de Chico, ela veio praticamente analfabeta e ela teve vários filhos, né? Não sei se ela teve 10, que foram, na realidade, acho que 16 irmãos ao todo. E ele dizia que ela foi uma mulher muito conhecida na cultura do mundo, como alguém detentora de grande cultura, de grande, assim, uma personalidade conhecida, né, na história das nossas civilizações. Ele não diz quem é, mas que ela pediu para vir no papel apagado de mãe, de prole numerosa e sem cultura, para desenvolver exatamente a capacidade da humildade, do amor, da renúncia, tudo aquilo que ela, digamos assim, sendo casada com um homem que ele era muito bronco, o pessoal disse que ele era uma pessoa bem rude, sem cultura nenhuma. Ela foi funcionária de fábrica de algodão, depois trabalhava na vendinha, depois, enfim. E aí ela teve uma prole numerosa, um atrás do outro, todos assim, bem, uma prole pobre, passavam a ter necessidade. E aí a gente fica com essa coisa equivocada, apegada à cultura, né? Fulano, né? Beltrano, entendeu? E, no entanto, ela que tinha alcançado um apogeu, digamos assim, na área da cultura, pede para vir exatamente num papel desses, mas não foi à toa, ela veio como mãe de um Chico Xavier, né? Não foi qualquer coisa, né? Mas aí a gente, de qualquer maneira, a gente vê que a gente tem um olhar muito equivocado Tem uma história, depois, se vocês virem na internet, eu posso até colocar no grupo, que é contada pelo Adelino da Silveira, um que foi amigo de Chico Xavier, que é a história de Jorge. Gente, é emocionante, a história é linda demais, é de um mendigo sem teto que sempre ia visitar o Chico, e ele ia com a roupa suja, os lábios arrachados, cheio de ferida, cheirava mal. Então, quando ele chegava, as pessoas até já iam botando a mão no bolso para dar, mas era para se afastar, para que ele cheirava mal, tinha mau hálito, os dentes estragados. E aí todo mundo, né? E quando chegava perto do Chico, o Chico beijava, ele beijava a mão do Chico, o Chico beijava ele. E todo mundo ficava espantado porque o Chico perdia tanto, achavam que o Chico perdia tempo demais com o Jorge, que o Chico ouvia, o Chico pedia para ele contar a história, e ele era poético. E aí todo mundo não coisa. E ele vai contar que Jorge desencarna, né? Aí ele mesmo, o Adelino diz assim,
Várias vezes pensei em trazer uma roupa para o Jorge, trazer isso, trazer aquilo, e acabava que não trazia, esquecia, coisa e tal. E ele diz que Jorge, quando desencarna, Chico dava aquela atenção toda, que Chico sabia quem estava ali atrás daquele mendigo. Ele diz que Jorge foi recebido por Jesus. Tamanha era a grandeza daquele espírito. Mas eu vou procurar e vou colocar no grupo para vocês ouvirem essa história, assim, o caso contado pelo Adelino, que ele conviveu, e é lindo, é poético, é lindo. Mas aí, como a gente, sabe, é bitolado, que a gente olha a pessoa pelo diploma, pela conta bancária, né? E a gente não tem dificuldade, né? Aí aqui ele vai dizer ainda, o ministro Clarence autorizou gentilmente, o ministro Clarence autorizou gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. Ou seja, enquanto você observa, faça, trabalhe. É possível, aí olha só uma observação que ela diz para todos nós. É possível receber alguém negativa justa dos que administram quando peça determinado gênero de atividade reservada com justiça aos que muito han lutado e sofrido no capítulo da especialização. Ou seja, a gente pede para fazer algo que não tem a qualificação de ter vida e que tem outras pessoas que estão ali qualificadas, né? Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade que ama o trabalho pelo prazer de servir. Eu achei essa observação, quer dizer, ninguém vai recusar alguém que se prontifica a fazer o que está... O que eu posso fazer? Não? Ou, às vezes, você nem pergunta, está vendo, está ali a necessidade, você vai lá e faz. E aí a pessoa é acolhida. Mas quando a pessoa chega assim, já exigindo o tipo de tarefa, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, tem um monte de gente assim, né? E aí já chega querendo administrar de novo, diferente, né? É complicado, né? Quem gostaria de prosseguir aqui na leitura? Quer ler, Tânia? Não? Vivian, quer ler mais um pouquinho? A Camila está fechada, acho que ela está no trabalho. Meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras, pronunciadas com meiguice maternal, caíam-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo da alma, e como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa: a ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana, como tecelão rústico e pobre. Não pude mais. Tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as de pranto jubiloso que me inundava o coração. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da causalidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Brevemente voltarei ao círculo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça dessa casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão
de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse, de balde, identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes, com o enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu à porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou: é Rafael que vem buscar. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Aqui, na verdade, eu acho que o capítulo, né, esse finalzinho, termina mostrando que ela tem um carinho muito grande por ele, quando ela conversa para poder explicar, para poder orientá-lo, e nesse contexto ela acaba fazendo até esse link, falando que eles não se encontraram por um acaso, que ele não estava ali por um acaso. Possivelmente ele já tinha um laço estreitado em outras vidas, mas que naquele momento ele não conseguia, por mais que ele tentasse se lembrar em que momento eles estiveram juntos, mas que apesar disso ele sentia como se ele a conhecesse muito bem e sentia muito carinho por ela. Com certeza, sim, conhecido, com certeza. E A gente aí, falou isso, né, Vivian, quando a gente leu lá no Ele não foi início, para lá por que acaso. Lísias, ele tinha inúmeros pacientes que ele atendia, inúmeros. Ele foi levar especificamente o André Luiz para a casa dele. Aí eu falei, gente, isso não é por acaso. Por que motivo ele iria querer, né, adotar o André Luiz e não os outros inúmeros? Ele tinha, acho que 80 e poucos pacientes que ele era visitador, enfermeiro visitador, né? E por que que só o André Luiz, né? Com certeza havia uma razão especial para isso, né? e aí ela segue, na verdade, terminando de aconselhá-lo, né? E aí ela fala, assim, com muita clareza, que eu acho que serve para todo mundo, né? Que a ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender, pensando no que viria para ele, né? Porque, afinal de contas, ele era um médico. Imagino que ele achou que ele fosse executar uma tarefa parecida com o que ele fazia aqui, e aí ela fala, né? Ela puxa até Paulo de Tarso, que é um grande exemplo disso, né? Contudo, Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, que tinha todo o status que ele tinha naquela época, e ela fala que ele voltou ao deserto para recomeçar a experiência humana como um tecelão rústico e pobre, até em relação a quem ele foi, né? Que ele tinha muito mais valor, que ele foi uma pessoa muito melhor quando ele era um tecelão naquele momento, que ele se reinventou, recomeçou, do que quando ele estava no Sinédrio, tinha um cargo alto, era renomado. Então ela faz esse link, eu acho que já até para ele se confortando com o que ele faria, que não seria possivelmente o que ele imaginava, né? Já que ele achou que ele fosse fazer esse link, estou voltando, fui médico, posso trabalhar aqui, tratando as pessoas, e ela fala, inclusive, o tempo inteiro disso, que o trabalho não está no mérito do que é, mas assim, no que você faz, aí como você faz. E aí, acho que é isso. Aí ele fica muito agradecido, o Rafael chega, e ela fala para ele, vá, meu amigo, pensando em Jesus, trabalhe bem, trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. Acho que é isso, independente do trabalho, quando a gente faz para ajudar, a gente acaba se ajudando de alguma forma. Verdade, sempre, né? Tudo que você faz que em benefício de alguém, o sentimento de satisfação daquela pessoa, você perceber que você conseguiu ser útil, já te dá uma alegria, a gente perceber que de alguma maneira você conseguiu ser útil, né? Já dá um bem-estar, uma alegria incrível, né? Eu acho que é por aí. E repare que você vê que nada é por acaso. Ela o adverte tanto para que ele atente, para aproveitar a oportunidade, para abraçar a primeira oportunidade de servir, que a gente vai ver o que vai acontecer. E a gente vai ver que como foram importantes as orientações dela, que servem para todos nós, né? Porque a gente vê até, né, eu estou aqui, né, a André está ali, minha irmã também, que às vezes chegam pessoas voluntárias na instituição, na casa espírita, é o que a gente lida, né? E a pessoa vem, não, que eu quero ajudar, mas ela, de repente, ela já quer determinar o que ela quer fazer, ou se ela mas chega numa tarefa, e se ela puder, ela quer mudar a tarefa, ou seja, ela quer moldar a casa, a estrutura, as conveniências dela, e não ela se sujeitar ao trabalho. Então, a gente tem muito disso, né? Imagina, você vai para
Não, vou trabalhar no asilo como voluntária. Aí você vai lá, o que que tem para fazer? O que que a gente pode fazer, né? E não o que que eu quero fazer. Eu vim aqui para fazer isso, não. Aí a gente tem muito dessa coisa, né? E aí a gente perceber, porque a gente tem ainda muito apego aos rótulos aqui da carne. E é isso que você falou de Paulo de Tarso, é verdade, ela faz questão de lembrar. Não foi só doutor do Sinédrio, ele era a esperança de uma raça, né, pela sua cultura, pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém. Ele era a pessoa mais importante, ele tinha assumido a vaga de Gamaliel, que era o primeiro, né, sacerdote lá do Sinédrio. E aí a gente vai vendo como nós somos apegados a tudo que é nosso, né? Enfim. Bom, alguém gostaria de tecer algum comentário a mais? Hoje a gente não tem, não sei se a Gabi tem como. Agora não consegui. Agora Vamos fazer a nossa prece. A nossa prece, porque a gente não tem a música. Então, nesse momento, nós vamos pedir a Jesus que nos abençoe. Vamos pedir também, nesse momento, especialmente pela nossa irmãzinha Tuane, pela sua família, para que eles consigam resolver suas dificuldades, pela nossa irmã Joana, que também não pôde comparecer, pela nossa irmã Camila, que estava ali comprometida ainda com o seu trabalho. Nós pedimos por todos nós, Senhor. Pedimos pelo nosso irmãozinho Jefferson, que onde esteja também possa ser envolvido. E assim, Mestre querido, visita os nossos lares, visita os nossos corações, vê, Senhor, as nossas dificuldades e ampara-nos, Mestre querido. Renova a nossa resistência contra o mal, contra as nossas tendências inferiores, contra tudo aquilo que não nos convém, contra as sombras que ainda trazemos em nosso coração. Ajuda-nos a vencer cada desejo que não nos convenha mais, cada vontade que prejudique o nosso crescimento. Ajuda-nos a direcionar o nosso querer, a nossa vontade, para o bem, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado como espíritos imortais que somos. Então, Mestre querido, pedimos também por todos os espíritos que nos circundam nesse momento, por todos aqueles que foram trazidos para o nosso convívio, ou que foram atraídos pelos nossos pensamentos. Que eles sejam igualmente amparados e auxiliados. E assim, Senhor, pedimos também pelos nossos irmãozinhos que já se encontram na pátria espiritual e que passam pela nossa mente. Pedimos pela nossa irmãzinha Natane, pelo nosso irmão Ramalho, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, para que sejam todos, Senhor, envolvidos pelo teu amor. Que assim seja. Vou fechar aqui.